Oi, depois de um bom tempo, sendo mais específico 2 meses após o lançamento, finalmente consegui assistir a 4ª temporada de Wakfu. E olha, ela me surpreendeu mais do que eu esperava. A temporada tem 13 episódios ao todo e ainda tem uma continuação em quadrinhos. Para aproveitar o máximo desse conteúdo, vou gravar alguns vídeos contando a história e minha opinião sobre eles. Antes de começarmos, algumas sugestões. Se você ainda não assistiu às outras temporadas de Wakfu, recomendo que você assista especificamente a 3ª temporada, para entender tudo o que está acontecendo. Também sugiro que você assista ao especial do Oropo. Embora não seja obrigatório, mas precisa para entender algumas referências. E olha, há um vídeo desse especial no canal, então link na descrição ou no card acima. Então, sem mais enrolação, bora para a história. O episódio começa com Armando, irmão de Amália, lamentando a morte do pai e prestes a assumir como o rei do reino Satita, ao lado de sua esposa. De repente, olhos assustadores surgem no céu, deixando todos intrigados sobre o que poderia ser. Mudamos para Inglório, onde a Irmandade do Dofus e o restante da Irmandade dos Esquecidos se encontram. Durante interações entre eles, Kutar e Percy foram cobrar a Tamai por terem sido atacados e destruído a casa deles. Nesse momento, Yuko recebe as memórias de Oropo. Dentro da sua mente, Oropo questiona Yuko, dizendo que todos os problemas foram causados por sua irresponsabilidade e afirma que essa não será a última vez que Yuko usará um grande poder de forma imprudente, alertando que dessa vez ele pode destruir tudo. Yuko então nega isso, dizendo que ele não era igual ao Oropo, porém Oropo repare dizendo que Yuko era o seu criador. Com isso, todos os heliotropes retornam ao seu criador. Após acordar, Yuko decide ficar sozinho para entender tudo o que tinha acontecido. A Tamai então decide seguir Yuko, e ao saírem do templo, percebem que Inglorion, o lar dos deuses, estava totalmente abandonado. E eles percebem que o plano de Oropo teria sido em vão, já que os deuses não estavam mais lá, e se perguntam quem seria capaz de derrotar um deus. Yuko decide explorar aquele lugar para clarear os pensamentos, enquanto a Tamai retorna para onde os outros estavam. Durante a exploração, Yuko percebe que tem algo errado com seus portais e tem alguém interferindo neles. Ao encontrar essa tal pessoa, ele descobre que era uma Heliatrope, que diz ser sua irmã, e pede para eles se encontrarem no templo, onde os outros estavam esperando. De volta ao grupo, eles se perguntam por que há tantos livros naquele lugar. Tatura revela que eles estão na Biblioteca dos Deuses, onde estão registradas a história de todos os seres vivos. Descobrimos então que Michelle é uma das personagens mais antigas da Irmandade. Após cada um olhar seu livro, eles decidem ir atrás de Yuko, passando por todos os templos abandonados pelos deuses. No caminho, eles encontram Chuchu aprisionado no templo Iop. Porém, o Chuchu acaba possuindo Pan e ataca Percy. Durante o ataque, o Chuchu se revela como sendo, na verdade, Rasha, o príncipe do mal, irmão de Rushu e um dos 10 deuses demônios primordiais, que foi aprisionado pelo deus Iop. Após uma batalha em que ninguém podia atacar para não machucar Pan, Eva usa o poder do amor de uma mãe para fazer Pan retornar à consciência e selar Rasha dentro do seu próprio corpo. Com o conflito resolvido, eles finalmente chegam onde Yuki está. A Tamai vai te encontrar ele e os dois veem uma criatura parada na frente do portal. Após questionar o que a criatura queria, e sem respostas, a Tamai decide passar por ela e encara a criatura. Porém, ele sofre uma enorme pressão da criatura, o chocando no chão. Depois da criatura libertar a Tamai, ele avisa a Yuko que eles nunca devem enfrentar esse ser. Após atravessar um portal, eles encontram algo inesperado do outro lado. Chocados, eles perguntam como Kyuubi poderia ter escapado da dimensão branca, e ele diz que ele recebeu uma ajudinha. Nesse momento, a Heliatrope que Yuko encontrou antes aparece e ela diz que está na hora deles finalmente conhecerem sua mãe,
a deusa Heliotrope. O episódio começa revelando que os grandes olhos no céu são na verdade da deusa Heliotrope. Ela então cumprimenta Yuki e a Tamae, elogiando a Tamae por ter escolhido uma forma tão única, uma mistura de uma figura humanoide e dracônica, algo raro entre os dragões. Ela também comenta que não esperava encontrar Yuko numa forma tão jovem. A deusa começa a explicar para Yuka Tamae quem era ela, a deusa do amor e a mãe de todos os Heliotropes, e revela que foi ela quem libertou Kyuubi. Ela diz que agora que ela estava livre, não vai mais abandonar nenhum dos seus filhos, nem mesmo Kyuubi. Nesse momento, os outros personagens entram no templo, curiosos sobre os artefatos Heliotropes no local. A deusa vai cumprimentar os novos convidados e acaba reconhecendo Percy e menciona que ele mudou bastante desde a última vez, e ela decide deixar as rivalidades de lado pelo bem de Yuko e explica que eles estão no templo dos Heliotropes. Ela oferece então teletransportá-los para de volta aos lugares que eles desejam. Com isso, cada um começa a voltar para suas casas. Kushi retorna a Bonta para conversar com Joris, enquanto Kali e Shippo acompanham Michelle até a sua ilha, onde Shippo encontra um novo sentido após a perda de Uru. Percy e Eva então decidem voltar para casa e convidam Guldar para ir com eles. Após uma despedida emocionante com Yuko, Amalia e Tatura decidem voltar para o reino Satita. Ruel e Arbargone ficam por último, onde Ruel se despede de Yuko, dizendo que ele era um filho que ele nunca teve, que deixa Arbargone incomodada. Ruel então decide levar sua esposa para sua casa, mostrando toda a sua riqueza que ele acumulou durante sua vida. Ela então começa a brincar com Ruel, dizendo que ele tinha abandonado sua vida em busca de uma riqueza, e questiona o valor disso, já que ele não poderia mais ter filhos para herdar tudo que ele tinha conquistado. Enquanto ele reflete as palavras ditas, Ruel é atacado por trás. De volta ao templo, Yuko está pensativo, se sentindo vazio, apesar de ter encontrado sua família. Nora, percebendo isso, comenta que Yuko é muito parecido com Amalia, alguém que sempre busca aventuras e foge das suas responsabilidades. A deusa então impede que eles comecem a brigar, dizendo para não estragarem o reencontro. Yuko então pergunta por que a deusa não apareceu antes, e a Tamae complementa perguntando por que Inclorion está toda destruída. A deusa explica que ela estava perdida há muito tempo e que foi Nora quem a encontrou. E sobre Inclorion, ela apenas diz que odeia a violência e pedem para que confiem nela. Em Bonta, Ushi fala com Jory sobre os estranhos olhos no céu e diz que isso era magia Heliotrope, e comenta também que Inclorion foi destruída e que provavelmente tinha sido a deusa Heliotrope. Joris acha impossível, pois os deuses não podem ser destruídos, apenas enfraquecidos, e a única forma de acabar com Deus seria se todos os seres vivos parassem de acreditar neles. Ushi responde que não veio aqui para ajudar, apenas para avisar que uma grande calamidade estava se aproximando. Em algum lugar, um homem estava meditando até ouvir a voz de Eva. Com isso, ele começa a sair do templo. Quando guardas tentam detê-lo, ordenam para que ele volte para a prisão, mas as pedras que ele tinha lançado anteriormente acabam atingindo as armas dos soldados. O general então aparece correndo e ordena que eles deixem o homem passar, e alertam aos soldados que ele é um dos homens mais perigosos do mundo. E assim termina esses 2 episódios. E nossa, como eu tava com saudade desses personagens, principalmente do Percy, que é meu personagem favorito. Algumas coisas a se comentar são que existem lolis no universo de Wakfu, que é a Michelle.
E o destaque desses 2 episódios com certeza vai para Pan, o filho da Eva e do Percy, que tem o potencial de ser um dos seres mais poderosos da franquia. Além do Huldar ter dito que ele tem potencial, ele tem um feito gigantesco que foi selar um deus demônio dentro dele. Outro destaque foi a apresentação da Nora, uma heliotrope muito interessante. Para quem jogou o jogo dela no Xbox, que provavelmente não foi muita gente, já sabe o potencial que ela tem. A criatura que estava na frente do portal realmente me intrigou, mas precisamos de mais informações para saber o que ela é. A deusa Heliotrope foi com certeza uma surpresa, esse mistério ao redor dela, tanto sobre a relação dela com Nora, quanto a destruição de Inclorion. Essas camadas de mistério me agradou bastante na deusa. E um dos pontos altos, sem sombra de dúvidas, foi o retorno de Killua, que aparenta estar do lado dos mocinhos dessa vez. Quanto à parte técnica, não tem muito o que dizer. A direção está fantástica, especialmente nas cenas de luta, as músicas estão ótimas no nível das outras temporadas e a animação está incrível. Realmente eu não esperava esse nível de qualidade, especialmente por ser uma temporada feita a partir de apoio dos fãs. Mas isso é tudo por hoje, espero que tenham gostado e até um próximo dia.